Olá, alunos. Professor Sérgio Luiz aqui. Então vamos para a nossa aula de Sociologia, hoje tratando-se a respeito da formação do Estado brasileiro. Na aula passada eu postei uma aula de uma outra professora do YouTube a respeito da formação do Estado brasileiro. Ela foi bem objetiva, uma aula bem completa, mas bem objetiva. Mas tem alguns pontos da nossa história de formação que é importante destacar. Então, nas próximas semanas, eu vou revisar esses pontos mais detalhadamente. Lembrando que essa aula ela trata a respeito da formação do Estado, então terá algumas características mais a respeito da formação do Estado, do poder, da política, e não as características históricas, movimentos sociais e todos os conflitos históricos que vocês provavelmente já devem ter aprendido na disciplina de História ou ainda vão aprender. Então, na aula de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre esse Brasil, de 1500 até 1930. Como é que é a formação desse Estado brasileiro? A partir de 1500, o Brasil foi descoberto, ele virou colônia de Portugal. Nos primeiros anos ali houve alguns acordos públicos privados, a coroa portuguesa fez acordos com alguns exploradores de pau-brasil, e depois começou as outras explorações ao longo dos séculos, exploração aí de metais preciosos, depois período do açúcar, e tem período das drogas do sertão, então tem várias explorações que o Brasil teve até chegar lá no potencial café no século XIX. Então o Brasil tem vários períodos econômicos ao longo da sua história. E não havia formação de um Estado brasileiro nacional, mas apenas grupos privados, interesses diversos. Então, Oliveira Viana, Sérgio Buarque de Holanda, são autores que vão explicar, o Sérgio Buarque de Holanda, sobre a formação, a teoria do homem cordial, o Oliveira Viana fala sobre esses grupos privados que surgiam no início da formação do Estado brasileiro, Lembrando que quando o português o europeu chegou aqui já havia os nativos, depois acabaram chamando de índios, e houve essa mistura cultural, essa imposição cultural, não houve mistura, houve uma imposição cultural da cultura europeia para com a escravização do índio. E esse Estado brasileiro não tem um Estado brasileiro, tem grupos privados aqui. O Brasil chegou a ter as capitanias hereditárias, depois teve governo geral, e teve um monte de estágio e nada deu certo. Não houve formação de um Estado brasileiro. Mas tem um ano que marcou a formação do Estado brasileiro. É o ano de 1808. O Dom João, fugindo de Napoleão Bonaparte, lá, devido à pós-Revolução Francesa, Império Napoleônico, o Napoleão Bonaparte queria invadir Portugal, o Dom João, naquela da noite, foi lá e vazou e chegou no Brasil em 1808. Foi um ano muito importante, porque nesse ano, Dom João VI ele vai chegar ao Brasil e ele vai fundar Jardim Botânico, universidade, faculdade, e a sede da coroa portuguesa passa a ser no Brasil. O Brasil ele deixa de ser colônia. Nesse ano, o Brasil encerra o período colonial. O Brasil passa a ser uma extensão da coroa portuguesa. Então, ele é um Estado independente, mas ligado a Portugal. Independente, entre aspas, seria dependente. Então, ou seja, ele passa a construção de um Estado nacional agora. Dali em diante começa a construção de um Estado nacional. Em 1822, como conhecido, 7 de setembro, a proclamação da independência por Dom Pedro I. E aí é outro, claro que é o símbolo, Demorou alguns anos ainda para os países reconhecer o Brasil como independente, tem acordos comerciais para isso, dívida com a Inglaterra e várias outras questões, mas aí começa de fato a ação de um Estado brasileiro. Então, isso marca, 1808, a chegada de Dom João VI no Brasil, porque o Brasil torna-se a sede da coroa portuguesa temporariamente, E depois, em 1822, torna um país independente de Portugal. Aí sim, proclama a sua independência. Período imperial, de 1822 a 1889, até a proclamação da República. Tivemos 3 grandes períodos durante todo esse período imperial: o primeiro império, o período regencial e o segundo império. O Dom Pedro I ele vai outorgar a Constituição de 1824, a primeira Constituição que o Brasil vai possuir, nacional. Ela tem um caráter liberal, mas ela é engraçada, porque ela está inspirada ali na Constituição norte-americana, Estados Unidos, está inspirada na Constituição europeia, de cunho liberal, do princípio do iluminismo,
mas ao mesmo tempo, o Dom Pedro ele cria na Constituição outorgada. Depois eu vou explicar isso. Ele cria na Constituição o poder moderador. Então, eles tinham o poder executivo, legislativo, judiciário, né? Então, bem distribuído os 3 poderes, como Montesquieu tinha previsto e proposto no liberalismo, e além disso tinha um poder moderador que estava acima de todos os outros poderes. Então, era um pseudo-absolutismo, que o Dom Pedro ele podia dissolver uma decisão de um juiz, de uma decisão do legislativo, ou uma decisão, né, do ministro, dos ministros, etc. Então ele era um poder soberano, é o poder moderador. É uma contradição, né? Constituição liberal, de caráter liberal, econômico, e até de viés político também, parcialmente, bem parcial, mas com um poder moderador, controlando tudo. O Brasil passou pelo período regencial, diversos conflitos políticos internos. O Dom Pedro vai embora, o Pedrinho tinha poucos anos ali, por volta ali de acho que 8 ou 10 anos, nem tinha isso, bem pequenininho, e depois com 14 anos tem o golpe da maioridade, que vão fazer nesse período o Brasil foi governado por regentes, porque o Dom Pedro era de menor, não podia ser o rei do Brasil, imperador. Então é toda uma história aí política por trás de muito conflito ali entre a burguesia, os setores conservadores da política e vários grupos políticos nacionais. Mas o Dom Pedro II, quando ele vai começar a governar em 1840, ele governou com os mesmos princípios do poder moderador. Os princípios eram os mesmos. Ele era um genuíno político, até porque ele foi educado para ser, né? E ora ele era conservador, ora ele era mais liberal, mas ele tinha os mesmos princípios do poder moderador instituídos pelo seu pai. O Dom Pedro II ele vai tentar realmente construir um Estado brasileiro. Ele se apoia também na burguesia cafeira nacional, na burguesia também no latifundiário, de forma geral, não só cafeira, latifundiária, burguesia nacional, que na época era agrária, o Brasil não tinha indústria. Então, essa burguesia agrária nacional, ele se apoia ela, ele se encosta nela para conseguir governar, conseguir apoio para governar nesse período. E ele vai tentar construir, né, essa nação, essa ideia de Estado brasileiro, tentar unificar o Brasil num sentimento único. É uma tentativa. O Brasil ele vai caminhar, então, até 1888, com as características liberais na Constituição e, ao mesmo tempo, com escravidão negreira, principalmente por questões econômicas. Como era um país extremamente extrativista, agrário, o trabalho do negro era fundamental, a escravidão era fundamental para sustentar a economia. Chegou um momento que começou a vir imigrantes para cá, europeus, onde o trabalho do negro já não era mais viável, então era mais lucrativo pagar o trabalho assalariado. E aí vários outros fatores políticos levaram, né, pressão na Inglaterra. O Brasil foi um dos últimos, ou o último, se não me engano, a abolir a escravatura. E foi até a Princesa Isabel, né, a Lei Áurea, em 1888, aboliu a escravidão no Brasil. Então o Brasil caminhava com uma Constituição de cunho liberal e ao mesmo tempo com escravidão. Porque o liberalismo, o princípio do indivíduo, a liberdade, o direito de ir e vir, o direito de liberdade de expressão, o princípio do liberalismo político. E ao mesmo tempo tinha escravidão. Então olha a contradição que o Brasil foi na sua história. E foram 300 anos de escravidão, né? Desde a sua formação com indígena, depois escravidão negreira, até o final do século XIX. Então, nós temos uma grande dívida aí com os povos escravizados. O sangue negro construiu o Brasil. Em 1889, né, descontentes, vários fatores políticos e econômicos levaram à proclamação da República, com apoio de militares, grupos positivistas, a burguesia nacional e vários outros interesses. Então, em 1889, há então a tal da Proclamação da República. O Deodoro da Fonseca, lá, que ela lidera uma marcha lá, e é proclamada a República no Brasil. E aí os militares assumem o poder, encerra-se o período da monarquia constitucional parlamentarista no Brasil, lembrando que, né, anteriormente o Brasil era parlamentar, monarquia constitucional, porque segue uma lei,
e parlamentar, porque tinha um parlamento, né? Não era só o legislativo, era um parlamento. Então tinha até eleição. Mas para poder votar tinha que ter uma renda. Então o voto era muito para muitas poucas pessoas. Lembrando, voltando um pouquinho aqui, que o Dom Pedro I, essa Constituição de 1824, ela foi outorgada. O que significa isso? Significa que ela foi imposta. O Dom Pedro chamou alguns técnicos lá do direito, escreve a Constituição aí, e ele vai impor a Constituição ao povo. Quando o povo participa através de uma constituinte, elege deputados constituintes que vão elaborar a Constituição de forma democrática, aí ela é promulgada. Então, porque ela foi feita com debate público, e aí o presidente só vai lá, o imperador que seja, só vai lá e assina e homologa a Constituição. Aprovado no parlamento. E essa daqui não, essa aqui foi outorgada. Primeira Constituição do Brasil, outorgada, imposta. Então, voltando agora a esse período de proclamação da República, o primeiro presidente que a gente vai ter republicano é o Deodoro da Fonseca, que depois sofre um golpe, né, do seu vice, que é o Floriano Peixoto, que vai assumir no seu lugar, chamado de Marechal de Ferro. Foi um conservador bem autoritário, por sinal. A primeira Constituição Republicana do Brasil foi promulgada em 1891. Essa daqui já não foi outorgada, ela foi feita com uma constituinte, demorou uns 3 meses aí para ser discutida e elaborada. E ela já é de um cunho liberal, bem mais liberal do que a outra, não tinha poder moderador, ela é republicana. O Brasil se oficializou como regime presidencialista, e ela também é uma constituição que descentraliza o poder. Ela é federalista, então ela dá o nome naquelas províncias, começa a nome chamado de estados, unidades federativas, e organiza melhor essa forma. Não tinha Distrito Federal, tá, pessoal? Brasília foi só no meados do século XX. Não tinha. A Constituição de 1891, falando um pouquinho mais sobre ela. O voto era aberto, então não tinha voto secreto, voto aberto. E somente os homens poderiam votar. Os homens teriam que ser maior de 21 anos e excluir os analfabetos. Ou seja, na época o Brasil era repleto de analfabetos. Uma ampla maioria da população não votava. Mulheres não votavam, adolescentes, menos de 21 não votava. E além disso, analfabetos não votavam. Então, é uma minoria que votava. Antes disso, tinha que ter renda para votar. Aí depois disso, foi tirada essa parte da renda. Então, a renda não era fator. Tinha que ser homem, o voto era aberto, e maior de 21 anos, e tinha que saber ler e escrever. O poder é mais descentralizado, ele não é tão fortificado quanto o poder lá no regime imperial, nos 2 períodos imperiais. Ele é mais descentralizado, mais focado nos estados, e tem um fator que vai influenciar isso. Ela é presidencialista, então tem um presidente eleito, e a primeira Constituição promulgada. Ela foi feita com alguma participação popular. Bem pequena, mas foi o Congresso, uma constituinte, foi convocada para elaborar essa Constituição, não foi imposta pelo presidente ou pelo imperador. O fator dessa descentralização do poder é que nesse período tinham os coronéis. Eles eram líderes locais que tinham geralmente grandes latifundiários, mas locais de pequenos locais, que eles tinham poder, que eles tinham fazendas, e eles tinham um poder militar muito forte. Eles tinham um controle dos moradores daquele vilarejo, daquela região. Até muitos moravam na sua terra mesmo. Moravam em troca de trabalho. E esses coronéis tinham muito poder local. Esse poder local, o presidente não resolve. Então foi feito um acordo. A Constituição ela descentralizava o poder, dava um pouco mais de poder aos chefes locais, aos coronéis. Em troca disso, eles faziam acordos e pediam votos. Pediam não, né? E obrigavam os votos do pessoal que morava ali próximo para votar naquele presidente específico que o apoiava. Aí tinha o voto de cabresto, que é o voto obrigado, né? Ou você vota, ou você apanha, ou você é demitido, ou eu vou te perseguir depois. E o voto era aberto, não tem como dizer que eu votei e não votei. Porque tinha que votar e era aberto, eu voto em fulano de tal. Não era voto secreto. E tem a política do café com leite. Ela vai surgir ali finalzinho do século XIX, início, e predominar no início, todo o século, até 1930, né? Início ali, meados do século XX. Essa política, ela foi caracterizada pela oscilação do poder entre São Paulo e Minas Gerais, que eram 2 grandes produtores.
produtores latifundiários, agrários, São Paulo, o café, né, que era grande, Minas Gerais também, grandes latifundiários, é preferido colocar assim desse nome de café com leite. Né. Alguns historiadores dizem lá pelo potencial agropecuário de Minas Gerais, mas a grande economia de Minas não era o leite, mas é pelo fato do potencial agropecuário que Minas tinha, então ficou conhecida como política do café com leite. Ora, um presidente de São Paulo, ora um presidente de Minas Gerais. Era sempre oscilava. Um de São Paulo, um de Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais. O Brasil teve nesse período diversos presidentes, uns 15 presidentes, até mais. Em 1930, esse período vai se encerrar, porque o Rio Grande do Sul estava crescendo, como economicamente, politicamente, queria participar, queria indicar alguém a ser candidato, indicou Getúlio Vargas, o São Paulo e Minas não aceitaram, não houve acordo, e aí Vargas, com apoio militar, chamada Revolução de 30, entre aspas, né, que não houve uma mudança estrutural, é chamado de revolução por alguns historiadores pelo fato de dar um fim a essa política do café com leite. Ora São Paulo, ora Minas, São Paulo, ora Minas. Agora o Rio Grande do Sul vai entrar. Então o gaúcho, Getúlio Vargas, é colocado no poder pelos militares. E aí chamado de Revolução de 30. Aí começa um novo ciclo de industrialização, de outro foco. O Brasil, lembrando que nesse período tem a crise de 29, ela vai atingir o Brasil, o café, a economia agrária vai entrar em declínio, então o Brasil entra na crise também e acaba quebrando economicamente, o café brasileiro desvalorizou totalmente, né? A bolsa de Nova York quebrou, então o mundo inteiro entrou em crise. E isso vai ser, os fatores econômicos vão levar à necessidade de um governo mais nacionalista. Lembrando que no contexto mundial, nesse período, nós temos a ascensão nazifascista na Itália e na Alemanha. Então esse contexto mundial vai influenciar muito no Brasil, que vai levar o governo Getúlio Vargas, que a gente vai deixar para a próxima aula. Então, espero que tenham entendido, falei mais devagar possível, e tentar explicar um pouco, assim, geral, do período do Brasil de 1500 até 1930. Então, o Brasil ele vai ter a formação do Estado brasileiro, de fato, como Estado, nação, Brasil, vai começar em 1808. Até de 1500 até 1808, o Brasil era uma colônia de exploração, com grupos privados, interesses diversos. Não se falava em nação brasileira, em Estado brasileiro, propriamente dito. E vai começar a surgir o Estado brasileiro em 1822, após a independência, em 1824, com a primeira Constituição. Então, bons estudos, ótima semana.